Senhor, sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Deus, muito obrigado por este dia, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos buscando a Ti, ó Pai, mais um dia, ó Deus. Eu venho lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando esse estudo bíblico agora teremos, ó Deus. Eu venho lhe pedir, Pai, que o Senhor possa estar alcançando muitas e muitas pessoas, ó Pai, com esse estudo, ó Pai. Que as pessoas possam ser tocadas, ó Pai, pela Tua graça, ó Pai, possam ser tocadas pelo Teu amor, ó Pai. Peço que o Senhor possa estar nos dando uma semana boa, Pai. Que o Senhor possa estar conosco a cada dia, ó Pai, nesse momento tão delicado, Pai, que estamos vivendo. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Desejamos a todos que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja inundando as nossas vidas e os nossos corações. Queremos compartilhar nesse momento com todos nós a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem lê um versículo da Bíblia, um texto da palavra, ou está mais perto da graça de Deus, ou vivendo fora do projeto de Deus para a nossa vida. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus, crescermos no conhecimento do Senhor, porque isso traz para nós um significado para a nossa vida. A Bíblia é o livro escrito para aqueles que amam a Deus de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento. Queremos compartilhar nesta oportunidade
o Salmo 27. Anelo pela presença de Deus. Precisamos desejar, precisamos ter anseio, precisamos estar voltados com todas as forças que temos, emocionais, espirituais, para o conhecimento da palavra de Deus. E ela diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, eles é que caem. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só rejeitam, ou melhor, respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queremos lembrar nesta oportunidade sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é a nossa personalidade, a nossa pessoa. E a nossa pessoa, o nosso ser, criado por Deus, precisa dessa compreensão de que o nosso relacionamento com Deus produz cura para as nossas vidas, produz estabilidade do nosso comportamento pessoal, nas nossas relações interpessoais. Então essa cura substancial da personalidade nos faz viver melhor com a gente mesmo, melhor com o próximo e melhor com Deus. E esse tripé, olha que palavra bonita, 3 pés, você com você mesmo, você com o seu próximo, você com Deus, vai te equilibrar de tal forma que você possa viver uma vida harmônica, uma vida cheia de razão, de propósito, de importância. Por isso, a Bíblia fala de muitos milagres, milagres na nossa experiência de vida, nas questões emocionais, nas questões físicas, mas o maior de todos os milagres é o milagre da nossa transformação para Deus,
da nossa metanoia, da nossa conversão ao nosso Deus. Quando o nosso coração se volta totalmente para o nosso Deus, esse Deus que é pessoal, esse Deus que tem um propósito de curar a nossa pessoa, de trazer sentido à nossa vida. Então é muito importante, nesse tempo que nós estamos vivendo, de incerteza, de insegurança, de medo, de percalço, não só no nosso país, mas em todo o mundo, que a gente pense que o sofrimento não é algo para nos assustar. Quando nós acabamos aqui de ler esse texto, quando nós esperamos no Senhor, nós vamos ter bom ânimo. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos fortificar o nosso coração. Quando nós esperamos no Senhor, Ele vai nos dar o rumo certo, a direção certa. Ele vai curar os nossos traumas emocionais. Ele vai nos dar o norte. Ele vai ser o Deus que nos guia no caminho certo. E o salmista está falando assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Ele está dizendo que o seu coração está sendo compungido, está sendo chamado a buscar a presença do Senhor. E ele diz: eu vou buscar a presença do Senhor. E como se fosse assim, um pedido, uma oração curta, mas muito especial. Ele diz: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Quem sabe você que está acompanhando esta palavra está sentindo que Deus está longe. Você está pensando que é uma pessoa rejeitada, com as lutas da vida, com as dificuldades. Você pode pedir ao Deus da nossa salvação, o Cristo que morreu e ressuscitou, que está vivo, para trazer a sua existência, a sua vida, esta presença maravilhosa, e que Ele não desampare a nenhum de nós. É importante entender que o Deus que nós amamos, que nós servimos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é o Deus que nos cura em todas as dimensões das nossas vidas. Ele nos cura como resposta das nossas orações. E Ele tem um desejo de fazer uma aliança conosco, de ser o nosso Deus e nós povo dEle, para andar com Ele, para glorificar e exaltar o seu santo nome. Nós temos uma história na Bíblia muito conhecida, que é a história de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eram amigos de Jesus, e um dia Lázaro adoeceu, e as irmãs mandaram falar com Jesus que Lázaro estava enfermo, e Jesus demorou a chegar, mas quando Jesus chegou, ele já estava na sepultura, e Jesus foi para o cemitério, e lá Jesus operou um dos seus maiores sinais, maravilhas, milagres, ressuscitando Lázaro.
E agora Lázaro volta à vida, mas ele também volta a ter as dificuldades que a vida nos apresenta. E ele volta também a morrer tempos depois. E é muito importante que nós pensemos que durante esse período que nós estamos vivendo, entre o já e ainda não, o já estabelecimento do reino de Deus e ainda não o estabelecimento final e total do reino de Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter lutas, dificuldades, lutas na nossa vida como pessoas que sofrem, e nós vamos ser pessoas que sofrem no nosso psiquismo, nós vamos ser pessoas que sofrem no nosso físico, e nós, às vezes, também sofremos com respeito às questões espirituais. Nós entendemos que nós somos pecadores e que nós somos chamados a viver uma vida santa. E isso traz um conflito existencial, muitas vezes, porque nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, obedientes à palavra de Deus, viver em mais amor uns com os outros, em mais comunhão, consagrando mais as nossas vidas ao Senhor. E por isso, enquanto nós estamos vivendo nesse tempo, nesta hora, nós precisamos enfrentar os sofrimentos sem desespero, sem percalços, sem entrar em pânico. Como cristãos não devemos insistir no 8 ou 80. Nós precisamos entender que nem tudo é 100% e que nós precisamos nos voltar e sermos transformados todo dia pela graça de Deus, porque nós somos criados à imagem de Deus, nós somos seres racionais, somos seres morais, e por isso nosso comportamento precisa desta consciência de responsabilidade, de desejo de crescimento. O problema fundamental é que nós muitas vezes não queremos ser pessoas como o nosso Criador nos fez, pessoas que carecem da misericórdia, do amor, do perdão, da graça, da comunhão com o Senhor, pessoas que precisam ser ensinadas por Deus. Nós somos chamados pela própria Bíblia como pessoas de duro servir, isto é, nós temos dificuldade de deixar o Senhor guiar os nossos passos, do Senhor nos conduzir pelo caminho dEle. Nós queremos muitas vezes o nosso caminho, e muitas vezes a nossa vereda é uma vereda que não agrada a Deus, não cumpre a vontade de Deus, e nós então ficamos contra Deus, vivendo em crueldade. Mas Deus sempre nos chama a andar com Ele, a fazer a vontade dEle. Então, o problema fundamental é não queremos ser pessoas que somos perante o Criador. O que é que o Criador espera de nós? O primeiro paralelo psicológico é: o homem está querendo ser o centro do universo e se recusa a ser a criatura que é. Tenta levar o mundo nas costas e é esmagado por essa tarefa. Nós não podemos resolver os nossos problemas pessoais, familiares, da sociedade. Nós não somos semideuses. Nós precisamos nos colocar totalmente na presença do Senhor.
precisamos dele, precisamos da sua misericórdia. Nós somos frágeis. Você já viu uma câmara de ar de uma bicicleta? Ela tem uns pontos mais frágeis. Quando você enche a câmara de ar fora do pneu, você vai observar que alguns lugares ela fica quase como para explodir. E tem momentos na nossa vida que nós estamos assim, alguns pontos do nosso ser, enquanto ser, está pronto a explodir. Mas a graça de Deus vem e nos abençoa. Se for um ponto frágil no nosso físico, nós precisamos da busca de ajuda para o nosso fortalecimento. Se for psicológico, nós precisamos deste fortalecimento. Se for espiritual, nós precisamos deste fortalecimento. E só nos livramos desta pressão diária, nos submetendo ao Senhor, momento após momento. Nesta oportunidade, eu quero lembrar a você, lembrar a todos nós, que nós precisamos viver um dia de cada vez, porque do contrário, nós vamos explodir. Nós não suportamos a pressão em um dia do ano todo, então nós precisamos dos 365 dias para viver a pressão de cada dia. Nós precisamos deste equilíbrio. Você não pode se alimentar em um dia para a semana toda, em uma semana para o mês todo, em um mês para o ano todo. Você precisa do pão de cada dia, da água de cada dia, da dificuldade de cada dia, da vitória de cada dia, do medo de cada dia, da insegurança de cada dia. Então, a nossa persona, nossa personalidade, ela precisa ser lembrada desses equilíbrios em todas as áreas. Então, é importante que nós possamos viver de uma forma bem dependente da graça de Deus, do amor, da misericórdia. Nós não podemos nos rebelar contra a nossa estrutura como pessoas. E eu quero lembrar sobre 3 coisas importantes para o nosso equilíbrio. O primeiro é o medo do impessoal. O segundo, o medo de não ser. E o terceiro, o medo da morte. O medo do impessoal. A nossa experiência com o Deus pessoal nos enche de segurança por entender que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa solidão, Deus conhece as nossas fragilidades. Quando Jesus esteve entre nós, Ele pôde lidar com todos os sofrimentos, todas as lutas, todas as dificuldades, em todas as áreas das pessoas. E Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dificuldades, as nossas inseguranças. E é importante nós lembrarmos o que a palavra de Deus fala para o nosso coração. Nesse texto que nós lemos, e diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Nós tendo o Senhor conosco, nós não precisamos ter o medo desesperador. Quando nós lemos o Salmo 23, diz que nós podemos passar pelo vale onde a morte faz sombra, que o Senhor estando conosco nós temos garantia da vitória. Na verdade, a glória da fé cristã
é que as coisas pequenas são profundas e as coisas profundas são simples. É importante nós lembrarmos que a mãe chega para uma criança que está com medo e não quer ficar no seu quarto e diz para ela: pode ficar aí, o Senhor Jesus está com você. E daí a pouco, aquela criança, ouvindo essa voz meiga da mãe, pega no sono e se tranquiliza. Oxalá que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor e nos aconchegar ao Senhor Jesus e nos confortar com as palavras doces, com as palavras maravilhosas que Ele traz ao nosso coração. Em segundo lugar, o medo de não ser. Quantas pessoas vivem traumatizadas? Quantas pessoas têm uma rejeição muito grande? Quantas pessoas não conseguem quebrar o espelho para olhar para elas mesmas e observar o valor que elas têm? O valor que cada um de nós temos, essa marca digital que nos diferencia de todos, e esta dificuldade que nós temos de nos comparar com um, com o outro, de querer ser o que o outro é, e esquecer dos nossos valores pessoais. Então, muitas pessoas têm esta tremenda dificuldade, por que não dizer, todos nós passamos por essa desvalia, onde nós dizemos para nós mesmos que nós não somos, mas quando nós lembramos que nós somos únicos para Deus, e que Ele tem nos amado de uma maneira toda especial, nós então passamos a entender o quanto nós somos importantes. Jesus morreu por mim e por você. Ele deu-se por nós na cruz, e nós sabemos que somos criados por um Deus pessoal, que nos trata de maneira pessoal, para que a gente possa viver para Ele, adorando o seu nome. Então, o homem sem Deus, ele fica com medo de não ser, e só pode ficar assim mesmo, porque ele ainda não tem um relacionamento, uma comunhão com esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo que caminha conosco, que nos ama, que nos dirige, que nos orienta. E nós, como protestantes, nós temos essa firmeza, que nós só adoramos a Trindade, nós só servimos a Trindade, nós não adoramos a outros deuses, nós não criamos deuses que não ouve, que não fala, que não sente, que não nos conhece. Nós temos um Deus pessoal que cuida da nossa personalidade, que cuida da nossa pessoa e que conhece os nossos problemas muito mais do que nós mesmos. Ele sabe fazer um diagnóstico e Ele sabe curar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas angústias, e Ele conforta o nosso coração. Então Ele diz para mim e para você: por que você tem medo? Por que você vive em insegurança? Nós sabemos quem nós somos e sabemos quem é o nosso Criador. Ele nos fez para a glória dEle, para o louvor dEle. Então nós devemos viver assim, sendo criaturas que fomos criados para viver para Ele, louvando e adorando o seu nome. E em terceiro lugar, nós enfrentamos o medo da morte. E o novo nascimento em Cristo Jesus deixa para trás o abismo da separação. Já passamos da morte para a vida.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então agora nós temos uma segurança de que nós viemos de Deus, que nós estamos vivendo neste mundo para a glória de Deus e que nós vamos voltar para Deus, para viver eternamente com Ele. E que nós somos nesta terra peregrinos, como o hino que nós cantamos, peregrinando por sobre os montes e pelos vales sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-nos, eis-nos convosco, disse Jesus. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele é o Deus que está conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Então, eis a ascensão desse conhecimento para nos livrar do pavor, do desespero, do medo de morrer. Se você viver o tempo todo com medo de morrer, você não pode viver. Mas viver é correr o risco de morrer. Por isso, nós precisamos deste Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Quando Estevão foi apedrejado pelos religiosos da sua época, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Senhor me esperando na glória. Quando o apóstolo Paulo estava ainda como Saulo, perseguindo os crentes, matando, colocando na prisão, ele estava indo para Damasco e na estrada o Senhor Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Cristo ressurreto aparece para o apóstolo Paulo. Assim como ele nos encontrou um dia e nos chamou para andar com ele, e nos convocou pelo poder do Espírito Santo para sermos dele. Então nós precisamos desse Jesus todo dia na nossa vida. Nós precisamos andar com Ele, porque Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele está no controle do universo, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle das nossas vidas. E é tudo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Meu querido ouvinte, volte-se para o Senhor. Ele vai curar você do medo do impessoal. Quem sabe você está numa solidão e Jesus é o amigo de todas as horas. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Ele pode te atender a qualquer momento com a sua graça consoladora. Se você está com medo de não ser, achando que você é a pior pessoa, não creia assim. Saiba que você é amado por Jesus, que Ele deu a sua vida por você. Se você tem medo da morte, receba a vida eterna, vida em abundância, que Jesus Cristo dá para cada um de nós. Que a graça esteja conosco e que vivamos vitoriosamente como pessoas criadas por Deus, para a glória de Deus. Que seja assim. Amém. Senhor Jesus, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que neste momento está com medo, inseguro. Ó Pai, tem misericórdia. Ó Pai, visita o coração de cada um, com o conforto da Tua graça e da Tua misericórdia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre o povo de Deus, espalhados sobre a superfície da terra, agora e para sempre. Amém.
dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrar